E no vídeo de hoje você vai aprender a como realizar a operação de excluir e atualizar itens de uma lista usando o banco de dados local do AppGyver. Então eu vou simular aqui o teste de como vai ficar ao final do vídeo, tá? Eu tenho a opção aqui de clicar na lixeirinha e ele me pergunta se a tarefa foi realizada. Aí eu posso cancelar, caso não queira. E eu tenho a opção também de clicar em OK para remover, porque a tarefa foi realizada. Ele remove e atualiza. Tenho também a opção de atualizar. Se eu digitar alguma coisa aqui, por exemplo, novo teste, e clicar no item que eu quero atualizar, que é esse primeiro aqui, o único, ele vai me perguntar, deseja atualizar esse item? Aí eu posso cancelar, até mesmo clicar novamente e clicar em OK. Aí ele atualiza o item para mim, tá com o novo item que eu atualizei, que é novo teste. Então vamos ver como que a gente pode fazer isso aí, tá? Então, abrindo o AppGyver, tá? Acessando o seu projeto, eu vou explicar aqui como que eu fiz isso para vocês. Então, sempre quando a pessoa ela clica em adicionar, ela vai adicionar um item aqui na lista de tarefas. Eu estou usando aqui uma lista, né, de ícone, que é essa lista aqui, ó, ao lado, tá vendo? Essa daqui. E eu troquei o ícone aqui eu troquei aqui o tipo do ícone para uma lixeirinha. Eu pesquisei aqui por remove, escolhi essa lixeirinha, tá? Basicamente foi isso que eu fiz. A parte de adicionar não vou explicar porque eu já expliquei em outra aula. Então se você quiser ver, veja no card aqui acima. E como que funciona essa lógica, tá? Quando a pessoa clicar no elemento da lista, a gente vai ter que fazer algumas verificações, tá? Então como que a gente faz essas verificações aí? A gente vai utilizar o if, né? Então clicando aqui na minha lista, onde eu vou atualizar os itens e excluir os itens e adicionar, tá? Quando eu clicar no elemento de lixeirinha, eu quero verificar alguma coisa. Então eu venho aqui ao lado e vou procurar pelo componente, tá? Pela lógica if condition, tá? Que é para a gente usar verificações no nosso aplicativo. Então eu arrasto esse if para cá e aí eu vou ligar esse if nesse evento aqui, ó, de quando a pessoa tocar no item da lista. A gente vai puxar esse nó aqui e vamos encaixar aqui. Nesse if, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai clicar nele, no if condition. Aqui vai abrir as propriedades desse item, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui, ó. Tá vendo aqui? Na condition. Eu vou clicar aqui e vou vir em fórmula. Depois disso, eu vou clicar aqui. Vou apagar esse false. E aí eu vou digitar uma exclamação, digitar o is e o empty. E aqui eu passo o valor. O que eu estou dizendo aqui? Olha, se for diferente de vazio, qual o valor que eu quero verificar? O valor é o que está vinculado à variável que está recebendo, tá? Os itens que está salvando no banco de dados. Então a gente tem que saber qual que é a variável, tá? Então basicamente a variável é page tarefa, no meu caso, tá? Essa variável é uma variável de página que está armazenando aqui todos os itens que eu vou clicando no botão para adicionar, tá? Então ela tá vinculada aqui, ó, no meu input, né? Onde eu vou escrever o item aqui no valor, tá vendo? var page tarefa, ou seja, a variável da página aqui, né? Tá salvando e mandando para o banco de dados. Então quando eu clicar no elemento aqui, eu vou verificar o seguinte. Eu vou verificar se está vazio, né? Se é diferente de vazio, qual variável? A variável página de tarefa, que é a que eu estou recebendo todos os valores aqui, que são os itens, né, que eu estou adicionando, tá? Então eu tenho que verificar isso, se está vazio ou não. Por quê? Porque se estiver diferente de vazio, né, se já tiver alguma coisa escrita lá, a gente vai atualizar uma tarefa. Porque se eu estou escrevendo alguma coisa e eu vou clicar no item que já está adicionado na lista, então logicamente eu quero atualizar o item atual, entendeu? Então para fazer isso a gente vai, né, após essa verificação se o que está sendo salvo aqui é diferente de vazio ou não, a gente vai chamar um componente de diálogo. Qual que é esse componente? Esse componente está aqui ao lado, é esse componente aqui, ó, de confirmação. A gente vai chamar ele e aí a gente vai colocar nele, vamos clicar nele, né, e vamos descer aqui. A gente vai mudar o nome do diálogo para deseja atualizar esse item, tá? Porque aqui vai ser a parte de adicionar o item. E aqui, ó, tá vendo aqui em optional inputs, a gente vai mudar esses dois button label aqui, tá? O primeiro é atualizar, que vai ser o botão, né? Que vai ter a opção sim, atualizar, e esse é o botão de cancelar, certo? Então a gente basicamente vai pegar um nó desse diálogo e vai encaixar aqui nessa primeira verificação, para verificar se é diferente de vazio, né? Se ele quer realmente atualizar um item, quando o componente aqui da lista for clicado. E aí,
como que a gente faz para saber qual que foi a escolha dele? Se ele escolheu o botão de confirmar, que quer atualizar, ou se ele escolheu o botão de cancelar. É simples. A gente vem aqui em Outputs, aí ele nos mostra aqui qual que é o primeiro evento. O primeiro evento é de true, né? Se confirmado que é verdadeiro, então ele quer, obviamente, atualizar o item da lista. E se não, ele quer, né, cancelar a operação de atualização. Então, basicamente, o primeiro nó aqui, tá vendo esse nozinho aqui? Esse primeiro vai ser referente ao botão de confirmar, que ele quer atualizar o item da lista. Então, para atualizar, a gente tem que atualizar primeiro no nosso banco de dados. Como que a gente faz isso? Tem um componente aqui ao lado, que a gente vai utilizar, que é o componente aqui de Update Record, que é atualizar registro do nosso banco de dados. Eu não quero atualizar um item que eu já tenho salvo no meu banco de dados e que está sendo exibido aqui na lista de tarefas. Então, para fazer isso, a gente pega este componente aqui, ó, esse bloco lógico aqui. Aí eu vou vir para cá, e aí a gente vai colocar aqui, ó, na primeira confirmação. Se ele clicar em confirmar, a gente vai atualizar um registro. Então, encaixa esse nó aqui, ó, na primeira nozinho aqui. E aqui eu clico nesse Update Record. E aí ele me pergunta, da onde que você quer atualizar? É do meu banco de dados tarefa. Tá? Então, já deixei aqui meu banco de dados local criado. E aí ele pergunta qual a linha que você quer atualizar. E vamos escolher essa opção da linha de registro que a gente quer atualizar. Vamos clicar aqui em Custom Object. Tá? Então, aqui a gente vai passar, tá, o valor que a gente quer atualizar. A gente clica aqui e vamos aqui, ó, em Data em Repeat, tá? A gente vai clicar aqui e vamos clicar aqui o ID, tá? A gente vai pegar o ID do que a gente quer atualizar, porque cada item ele tem um ID. O item 1 tem o ID 1, o item 2 tem o ID 2. Então, para a gente identificar qual item que foi clicado, então a gente precisa selecionar o ID deste item. Então, a gente vai clicar em salvar e aí basicamente ele vai atualizar, beleza? E para deletar os itens, a gente vai utilizar a mesma lógica, só que a diferença, a gente vai verificar se está vazio, né? Aqui a caixa de texto, tá vendo? Se estiver vazio, quando ele clicar no item, ele vai perguntar se a tarefa foi realizada, ou seja, se ele quer excluir esse item. Então a gente usa o mesmo if, só que ao invés de a gente vir na forma e colocar o sinal de exclamação para verificar se é diferente de vazio, a gente utiliza somente o isEmpty, que está verificando se está vazio a variável, né, da página de tarefas, que recebe os valores dos itens, entendeu? Porque se estiver vazio, ele não quer atualizar. Ele não digitou nada, então ele simplesmente quer excluir o item da lista. Então a gente usa o mesmo diálogo aqui, só que fazendo algumas alterações, né? No título, por exemplo, que eu pergunto aqui se a tarefa foi realizada. E aqui a gente muda os botões também, o nome dos botões, né? Para confirmar e cancelar. Tá? E em seguida, a gente utiliza aqui um componente de Delete Record, que é para deletar um registro do banco de dados. E a gente vai fazer o seguinte, vamos clicar nele e vamos adicionar aqui, ó, no primeiro nozinho aqui, que é se ele quiser excluir mesmo os itens, tá? Então a gente clica aqui nesse componente e vamos aqui, ó, vamos aqui no ID, tá? Nesse ID a gente vai vir aqui, ó, em Data in Repeat. Vamos clicar e aí a gente tem o resultado final, né, que eu mostrei para vocês. Então, pessoal, muito obrigado aí por ter assistido. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações se não quiser ficar por fora de nenhuma novidade aqui no canal. Deixa o seu like aí para ajudar esse conteúdo. Muito obrigado, vou ficando por aqui e até os próximos vídeos.